Vamos lá, galera, mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o módulo 4 ainda, a aula 4 do módulo 4, que é sobre a fonte. E para dar uma introduçãozinha sobre isso, eu queria deixar claro para você, para a gente ficar claro, né? Ficar entendido. O que é uma fonte, né? Aquilo que conecta com algo, com alguma coisa, para poder proporcionar energia para uma atividade que vai ser executada, né? Tudo que existe, né, todos os seres animados, e todo movimento que existe, ele tem uma fonte, tem algo que gerou energia para aquilo acontecer, né? A gente pode ver nos eletrônicos. Os eletrônicos têm fonte, o computador tem fonte. E da mesma forma, nós precisamos também da nossa fonte. E a fonte é aquela que vai dar energia, né? E o que é importante nesse assunto de fonte? É você buscar sempre ir direto à fonte, né? Você não ter ali entre você e a fonte muitos contatos, de forma a trazer esse caminho de forma mais livre possível, para que você tenha acesso, né? E veja, não há problema em existir esses mediadores à medida em que você não consegue fazer isso de forma solitária, né? Sozinho, por conta própria. Porém, à medida que você vai exercendo esse contato, é preciso que você tenha um contato mais direto com a fonte, à medida do possível. E por que isso, né? Porque todo contato com mediadores, né? Com mediadores não, todo contato com pessoas no caminho sempre vai gerar algum resultado, vai ter um custo, né? Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, você pode falar com um corretor, ou você pode ir direto com quem é o responsável, com quem faz o negócio, né, pelo dono do negócio. E dessa forma você vai economizar dinheiro, né, você vai evitar pagar algo para uma pessoa que está ali no meio do caminho. É como provedor antigamente de internet. Antigamente existia o provedor de internet, né? E o provedor ele negociava o caminho entre a empresa de internet e você. E o caminho, o trabalho dele era mais ou menos só pegar dinheiro mesmo. Hoje não existe mais provedor. E o que acontece? Quando você não consegue ter acesso, você não conhece a fonte, você não tem acesso à fonte direto, você precisa usar do seu networking. Usar daqueles que você conhece e que podem te fazer chegar até aquela pessoa em quem você sabe que é a fonte daquilo que você precisa, que é a fonte daquilo que você está querendo naquele momento. Isso tem uma conotação bastante espiritual também, né? Nesse sentido. Mas eu vejo que é importante a gente ter ciência de que a gente tenha compreensão do que tem sido para nós pessoas no caminho e o que tem sido network para a gente poder acessar a fonte, né? Muitas vezes a gente não consegue acessar diretamente e o que na nossa vida espiritual tem sido esse network. E a partir desse network a gente tem conseguido criar um relacionamento direto com a fonte, né? Porque você tem pessoas, você tem instituições, coisas que estão no caminho entre você e Deus, que tem estado no caminho mesmo nesse sentido, né? De ser um empecilho para este caminho. Ou você tem buscado, sim, ajuda à medida que for possível, mas também alcançar por conta própria também essa fonte. E aqui é importante refletir a respeito, né? Eu como católico, eu posso perceber, poxa, será que a igreja tem sido uma coisa no caminho do meu acesso ao Pai? Ou tem sido um networking para isso, né? Será que os santos têm sido um problema no caminho ou tem sido um networking? É importante deixar claro isso, né? Porque os santos eram aqueles que foram mais íntimos de Deus. Então, de certa forma, eles são nosso networking para Deus, né? Deus grandioso, Deus é grande, Deus é amor, Deus é tudo isso. Mas à medida que nós vamos usando essas pessoas
que tem um contato mais direto, a gente consegue mais rapidamente algumas coisas que a gente não conseguiria antes. Porém, o que acontece? O contato direto com a fonte é importante, né? E aqui eu não falo de interação, né? Porque existem duas coisas diferentes, né? São duas formas diferentes de lidar com relacionamentos. Ou são interações, ou são relacionamentos baseados em interações, ou são relacionamentos baseados em intimidade. Para quem não tem uma interação, é algo mais frio, né? Você pode ir numa roda de amigos, conversar com algumas pessoas, né? Conversar com várias pessoas, conversar às vezes com todo mundo. Você tem ali uma interação, mas você acaba não gerando intimidade com aquelas pessoas, né? E a intimidade tem uma coisa toda diferente, né? Tem um sentimento todo diferente ali por volta dela, em torno dela, né? Quando você tem intimidade, você tem aquela coisa é a troca de olhar, é a cumplicidade, é o cheiro, é sentir que aquela pessoa tá dentro da sua atmosfera, né? É sentir que ela tá ali participando, ela tá ali com você. E a interação não exige esse tipo de coisa. A interação é algo necessário, né? Mas que pode ser muito boa, mas que não necessariamente seja a intimidade. Muitas vezes casais não têm intimidade, né? E aquela relação é construída com um mínimo de intimidade que torna aquele ambiente não tão saudável como poderia ser. Da mesma forma como a interação pode ser em vários níveis, a intimidade também pode ser criada em vários níveis. Então, o mais importante para qualquer um que queira ter uma vida voltada para aquilo que tem sentido, é importante criar esse relacionamento baseado em intimidade com Deus, né? Com qual frequência você acessa a fonte, com qual frequência você está disposto a não só interagir, né? Porque muitas vezes a gente está no nosso dia a dia e a gente acaba interagindo com as coisas, a gente acaba interagindo de forma automática, né? Com as coisas sem ter um feeling ali, sem ter aquela intimidade mesmo, né? E à medida que a gente vai lidando de forma automática com as coisas, a gente não vai gerar intimidade. Então, com qual frequência você tem gerado intimidade, trabalhado pela intimidade com o Criador que é a nossa fonte, com o Criador que é aquele que nos dá a vida, que nos dá o respiro, aquele que nos dá o sentido, aquele que nos conhece desde do âmago do nosso ser, aquele que nos conhece, que sabe exatamente quem nós somos, aquele que nos ama mais do que tudo e qualquer outra coisa pode nos amar. Tem intimidade com a fonte. Procure usar e ter acesso direto à fonte. A fonte é aquilo que pode trazer uma mudança completa na sua vida.